Para aqueles que me conhecem, Márcia Reis, psicóloga, trabalho ajudando as pessoas a superarem suas dores emocionais e suas crises existenciais. Nunca é demais saber, né, gente? E para aqueles que não conhecem, acabaram de ficar sabendo, falar sobre flow, felicidade. O que é isso? O que traz felicidade, né? Nós estamos falando bastante sobre esse tema, sobre os movimentos de mudança, o que traz significado para a nossa vida, o que pode trazer um novo sentido, o que pode trazer um sentido para a vida, um novo significado, uma nova possibilidade de viver uma qualidade melhor, com melhor possibilidade. Então nós fizemos todo um caminho ainda, onde percorremos há um bom tempo, não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos fazendo uma caminhada. Exatamente, nós estamos fazendo uma caminhada. E isso aí, a gente está fazendo uma caminhada, então a gente veio durante todo esse tempo mostrando para vocês o que a necessidade de mudança, o que é ter uma boa autoestima para esse processo, a necessidade de ter amor próprio, de ter uma boa autoestima, como isso acontece, por que os nossos padrões, né, esses nossos padrões emocionais, digamos assim, negativos, que são as nossas crenças impeditivas, as nossas crenças negativas, como elas interferem na nossa vida. E como isso acontece, quando acontece, a gente veio vindo caminhando por passando, né, por esse caminho, mostrando para vocês formas de lidarem com esses padrões, formas de a gente quebrar esses padrões. E estamos agora aprendendo um pouquinho mais sobre como viver melhor. Falamos sobre dificuldades, sobre problemas, sobre alguns transtornos, e agora estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre como lidar com as possibilidades de vida, em vez de ficarmos focados apenas na dor e no sofrimento. Então, na vez passada, semana passada, na quinta-feira, a gente trouxe um estudo bem legal. Quem não teve oportunidade de ver a live, veja. Eu acho que foi o tema que eu mais gostei até hoje, porque tem mais a ver comigo. É realmente foco do meu trabalho, do que eu faço, que é trabalhar com essa ressignificação, com esse novo sentido. Então foi bacana, porque a gente trouxe aí a possibilidade de uma pesquisa feita por um profissional, que é o show, né, de Harvard, onde ele traz o jeitinho de ser feliz de Harvard. Ele fala exatamente sobre isso, e nós não somos diferentes das pessoas de Harvard. Por incrível que vocês pareçam emocionalmente, eles possuem os mesmos dramas, as mesmas dificuldades, as mesmas questões que nós temos e que nós passamos. Então hoje nós estamos trazendo um outro pesquisador, dessa vez um psicólogo também, um estudioso, com vários outros pesquisadores que junto com ele, né, trouxe também uma pesquisa interessante feita lá nos Estados Unidos, e que isso vem ajudando a mudar a mentalidade, a nossa mentalidade, entender a importância da gente mudar o nosso mindset, da gente perceber que as outras formas de ser feliz no trabalho, ser feliz na vida e ser feliz de todas as formas, que a gente tem que buscar viver melhor, da melhor forma que existe. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre algo que veio trazendo como significado, aí, como uma descoberta da felicidade também, uma pesquisa que foi feita por Murray, que fala, né? O nome é meio complicado, gente, o sobrenome é impossível, eu não consigo falar, não consigo falar, assim, o nome assim, deve ser alemão aquilo, porque é muito complicado, né, alemão? Muito complicado o nome desse psicólogo, mas é muito interessante. O livro só tem em inglês, mas existe aí, não existe a tradução, mas existe vários outros estudos a partir dele, e tem também um TED que ele fez. Quem tiver interessado depois me pergunta, eu mando para vocês, não tem problema algum. Mas é muito interessante a pesquisa que Murray fez, né? Porque nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Falando sobre essa coisa da felicidade, são tantas as pesquisas sendo feitas porque se preocuparam um pouco em deixar de falar de doenças, transtornos mentais, transtornos psíquicos, e vamos investir então nos estudos em relação à possibilidade de felicidade, de vida, de um viver melhor, de uma vida plena. Então, Murray, que é
um psicólogo se juntou a outros psicólogos e foram fazer uma pesquisa. Essa pesquisa é interessante porque ela começou a analisar o seguinte: por que será tão difícil ser feliz? E as pessoas começaram a pensar assim que as pessoas mais felizes eram aquelas pessoas que ganhavam melhor, que tinham um poder aquisitivo melhor. Então eles pensavam o seguinte: vamos fazer uma pesquisa e vamos verificar isso. E eles começaram então a querer estudar todos os movimentos, as possibilidades que poderiam levar alguém a ser mais feliz. Principalmente feliz no trabalho, feliz na vida, feliz de realização. Todos pensam, né, da felicidade como sendo algo no todo. Nós passamos metade da nossa vida no nosso trabalho. Então é natural entender que as pessoas falam sobre felicidade também no trabalho, né, esse sentido de vida. Então o que o Murray fez? Vamos fazer uma pesquisa, vamos começar a fazer entrevista, vamos fazer um grande trabalho. Ele juntou-se com outros psicólogos, uma grande equipe, e ficaram por quase 8 anos, gente. Não foram dias, né? Foi um bom tempo aí, levantando dados importantes e revendo, e várias pessoas participaram, muitas pessoas participaram dessa pesquisa e desse grande trabalho, onde eles perceberam o seguinte: eles começaram a observar as pessoas em seus trabalhos e na sua vida, na forma do cotidiano. E ele começou a entender o seguinte, que, para surpresa dele, ele percebeu, né, foi perceptível por uma pesquisa que eles haviam feito anteriormente, que grande parte das pessoas, elas não eram felizes a partir do momento que seus salários iam aumentando, o que todo mundo entende. Dinheiro traz felicidade, porque todos nós sabemos a dificuldade que é viver sem poder pagar as contas, viver no aperto, viver preocupados, ansiosos. E para surpresa deles, eles começaram a perceber que isso não era bem assim. Então, o que aconteceu? Eles começaram a fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa o Murray pensou o seguinte: vamos começar a observar o comportamento das pessoas no trabalho. E eles começaram a observar o comportamento das pessoas em seus trabalhos. E eles começaram então a fazer pesquisas, a avaliar, e eles perceberam o seguinte: que existem três tipos de pessoas. As que pareciam torturadas pelos seus queis, os queis da sua vida, do que tinha que fazer, do que não tinha que fazer, dos seus problemas, das suas dificuldades. E o tempo no trabalho não passava, eles sentiam que a vida não passava com o que eles faziam. Aquilo era atividade, é o que eles tinham escolhido a fazer para a vida deles, é o que eles pensavam que ia dar determinado sentido para a vida deles, mas parece que eles faziam aquilo como uma tortura, o tempo não passava, eles ficavam ali sofrendo com os queis dele. Esse era o primeiro grupo de pessoas. E aí tinha um segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas, gente, ele está dizendo o seguinte: são as pessoas que executavam passivamente seus trabalhos e não estavam nem aí, não estavam nem aí. Exatamente, eles faziam o seu trabalho, é o que tem que fazer? Vamos fazer. Fazia, mas não estava nem aí para nada, parece que a vida não tinha assim... Eles não sabiam muito bem o que fazer e assim iam levando a vida. E existia o terceiro grupo de pessoas, que é esse que interessou muito a Murray e também a seu grupo de psicólogos, que é os que não percebiam que os seus dias tinham passado, porque eles estavam tão focados, eles estavam tão ali obstinados, interessados e envolvidos no que eles estavam fazendo, que eles não viam o tempo passar. E eles não estavam infelizes, pelo contrário, eles estavam satisfeitos, se sentindo desafiados, se sentindo assim empolgados com o que eles estavam fazendo. E esse terceiro grupo foi o grupo que geralmente fez com que eles buscassem todas as informações. Então eles começaram a entender o seguinte: é esse grupo que vai dar pra gente a resposta sobre o que é felicidade para eles, como eles podem ser felizes, que eles parecem serem pessoas felizes, então eles têm um segredo de como ser felizes. Eles começaram então a entrevistar e a estar com essas pessoas e a gastar tempos com essas pessoas, levantando dados e procurando saber o que essas pessoas
poderiam ter para nos dizer sobre o que é ser feliz, como se pode ser feliz, como alcançar a felicidade no trabalho, na vida, seja no que for. E uma coisa eles encontraram em comum nessas pessoas, que eles entrevistaram pessoas de várias, pessoas diferentes, pessoas de várias formas de várias áreas de trabalho, né? De várias formas de viver. Então, era músico, era, digamos assim, era professor de pilates, digamos, de yoga, e era dançarino, e era, enfim, lembra aí, dentista, advogado, ou seja, eram todas as áreas. Mas as pessoas que trabalhavam e eram muito felizes no que elas faziam, elas tinham algo em comum. E é sobre esse algo em comum que ele começou a dedicar a sua pesquisa. Porque eles descobriram duas coisas. A primeira é que essas pessoas, elas estavam felizes, mas o motivo delas estarem felizes não era relacionado ao seu financeiro. O financeiro também era importante, elas estavam bem, mas eles descobriram duas coisas aí. A primeira é que essas pessoas, elas tiveram as suas rendas duplicadas e triplicadas, e ainda assim, tendo as suas rendas duplicadas e triplicadas nesse período da pesquisa, e até antes, em históricos anteriores seus, não foi isso que mudou o evento felicidade da vida delas, que as fez mais feliz. Então eles começaram assim, bom, todo mundo está falando a mesma coisa, então o que está acontecendo aí? Então não é o dinheiro que traz necessariamente a felicidade? Então, estudando isso mais a fundo, eles entenderam sim que o dinheiro, ele contribui muito, muito para a infelicidade, no sentido de que ele traz preocupação, ele traz ansiedade, dificuldade, mas ele não é motivo de infelicidade. E o contrário, depois que você chega a um determinado patamar financeiro, que você encontra ali, digamos assim, aquela sua estabilidade, o que você começa a ganhar e receber acima dali não traz aquela empolgação, aquele incentivo e aquela motivação anterior. Então, isso não é o que vai fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Parece que depois que elas chegam a um determinado patamar de renda, isso não é o que as torna mais felizes. O que as torna mais felizes é como elas realizam, como elas vivem as coisas em seus trabalhos, como elas conseguem estar num determinado estado. E foi sobre isso que ele descobriu. Todas essas pessoas falaram sobre um tal de um estado onde elas ficavam completamente excitadas, completamente em movimento, mas era focada, extremamente focada ali. Elas estavam, podemos dizer assim, dedicadas, envolvidas num determinado projeto, numa determinada missão, numa determinada tarefa, e elas não viam o tempo passar, e todo o seu corpo parece que estava numa sintonia com isso. E isso foi dito por pessoas de várias áreas, como eu disse anteriormente, áreas diferentes, e isso causou muita intriga, curiosidade. Eles começaram, que estado é esse, gente? Que estado é esse? Então, descobriram que esse é o estado de flow, que quer dizer, traduzindo para o português, fluir, um estado de fluidez, né? um estado de fluxo. Então, era muito interessante, porque essas pessoas relatam que elas estavam mais satisfeitas, mais produtivas, mais realizadas, e elas estavam completamente envolvidas ali em seus objetivos e naquilo que elas se propunham a fazer, e isso trazia muita realização, sentido e significado para a sua vida. Olha que interessante, gente. Isso trouxe sentido, trazia o renovo para essas pessoas, é o que fazia com que seus dias passassem ali, e elas sentiam que elas faziam parte de um projeto, que elas faziam parte de uma missão, que a vida estava acontecendo, que as coisas estavam fluindo. E muito interessante, que eu quero ler para vocês aqui o relato de um músico. Ele fala que quando ele estava em estado de flow, olha o que ele disse que acontecia. Você fica em estado de êxtase de tal modo que sente que nem sequer existe mais.
Eu vivi isso várias vezes, ele conta. Minha mão parece mover independente do meu corpo e eu não tenho a menor interferência no processo. Eu apenas fico lá assistindo em fascínio a música. Ela apenas flui. Ela apenas flui. Eu não sei se vocês em algum momento da vida já viveram esse estado de flow, esse estado de felicidade maior, de plenitude, onde você está fazendo algo que você, quando se percebe, você está tão envolvido, você está tão atraído, você está tão ali, como diz assim, tudo junto e misturado, né? Uma sensação tão grande de êxtase e ao mesmo tempo você está tão focado naquilo, tão concentrado e aquilo você começa a fazer e aquilo começa a produzir, vem criatividade, você começa a ter, deixa eu virar minha luz aqui um pouquinho, você começa a ter tantas respostas, produzir aquilo que você esperava, aquilo que